Então, nós podemos começar? Sim, eu coloquei a gravação já. Pronto. Bom, boa noite, meu nome é Maria Rita, vou ser a mentora de vocês hoje na próxima sessão para falar de concurso público. O ano passado, na jornada do ano passado, nós convidamos um rapaz para vir falar conosco, acho que ele já tinha prestado uns 30 concursos públicos, e foi, assim, uma aula, né, para todos nós. Mas o que eu fiz? Como eu não conhecia vocês que estão aqui participando dessa mentoria de concurso público, eu pedi o meu caminho, né, para conhecer um pouco mais da história de vocês. E aí surgiram 1000 dúvidas. Porque eu não vi ninguém aqui escrito assim, não, porque eu estudo X horas porque eu quero concurso público tal, XYZ. Então, eu vou ver quem está aqui presente para apresentar rapidamente para os outros até. O que eu tenho da Daniela? Daniela, você é formada em Publicidade e Marketing, tem pós-graduação na PUC em ADM, tem MBA em Gestão de Marcas Editoriais, né? 3 filhos, já foi empreendedora no ano de março, em 2020, né? E até 2021. E na sua, Daniela, no seu Meu Caminho, você não fala nada sobre os concursos que você deseja prestar. Você poderia falar agora, por favor? Oi, Maria Rita, boa noite. Estão me Boa noite. ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. Então, é que o meu caminho, a questão dos concursos, na realidade, ela é algo que apareceu mais recentemente, Ok. de forma assim, como possibilidade, né? Na verdade, assim, eu estou fora do mercado de trabalho, né, há mais de 10 anos, formal, né, CLT. Tive essa experiência, né, de uma franquia, de uma unidade de uma franquia. Uhum. Calhou que foi bem no período da pandemia, né? Então a gente suportou aí até na época com meu marido, até 2021. E depois disso, enfim, venho passando por alguns processos, me separei, agora estou há 2 anos num novo endereço, com os meus filhos e tal. E esse ano, tive uma experiência de retorno através de uma vaga que eu fui indicada, né? Por uma amiga que trabalhou comigo lá atrás. E consegui ficar nessa vaga só dos 4 meses, né? Por um N motivos, assim, não foi possível dar continuidade. E aí, então, desde então, junho desse ano, eu comecei a fazer os processos, participar ativamente dos processos seletivos, que eu não tinha feito até então. E pude, então, observar eu tenho um gap, que não é só um gap de tempo fora do mercado, mas é um gap também de ferramentas. A área de comunicação, que é a que eu trabalhei, né, a que eu tenho mais interesse de atuar, ela, assim como tudo, teve muita mudança com a tecnologia, mas assim, mais exacerbado ainda. Okay. E eu observei que, para que eu conseguisse fazer esse retorno, eu precisaria me envolver com algumas atualizações, né? Mas eu já estou também numa fase confusa. Só um instante, estou aqui no telefone. Desculpa. Numa fase um pouco confusa, assim, de que para todos os lados eu preciso preferia fazer um esforço digamos assim, para me atualizar sem uma previsão certa, digamos assim, de retorno, né? Então Tá, eu mas comecei me diga uma coisa, Daniela, desculpa te interromper. Quando você pensa em retornar e você pensa em concurso público, você está falando de qual cidade? São Paulo. São Paulo, capital. Isso. Você tem em mente qual concurso público, para qual área?
eu tenho usado a minha formação de administração. Ok. Aí só o que eu queria fechar com relação ao concurso público que então eu comecei a observar que o que eu poderia ter que teria uma relevância maior já dentro da minha experiência seria em um formato talvez que correspondesse melhor para a minha formação também assim atual de contexto, o cargo público poderia me dar uma segurança financeira e uma calma de estudar se de fato mais para frente eu gostaria de fazer transição, voltar para a comunicação, ou se isso seria suficiente. Porque então isso estava um pouco confuso e só foi definido mesmo já nessa passagem, tanto que eu estava em outro grupo e eu fui conversar com o Márcio exatamente para tentar entender em que eu me empenharia nesse momento, né? E aí é o que de fato nesse momento eu estou me empenhando para me direcionar para os concursos. Entendi. Tá, então, só para já para a próxima aula que a gente vai se encontrar, então, os concursos públicos que você vai estar mirando, vamos dizer assim, é para cargos de administração, administrativos. Isso. Pronto, São Paulo, capital, tá? Isso. Eu vou colocar uma sementinha aí na sua cabeça, tá? Tá. Por que não um mestrado, já que você tem pós, para você conseguir dar aula em faculdade, tá? Que é uma coisa também... sonho, tá, Maria Rita? Isso é um sonho. Que é uma coisa também que te dá uma segurança, principalmente se você conseguir depois um concurso público para ser a professora docente de uma faculdade pública, seria maravilhoso, né? Mas, enfim, vamos seguir, então. Aí eu tenho a Roberta, que está aqui conosco também. A Roberta é mãe do Miguel, que é um atleta. Ela é formada em RH, terapeuta de mulheres, já publicou um e-book. Ela tem um sonho que é ter uma empresa de roupas de esporte. Porém, está aqui, Roberta, que você está tentando concurso público no TJ e no TRT Rio de Janeiro. É isso mesmo? Roberta. Meu telefone travou. Pronto. Olá, boa noite. Boa noite, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Uhum. Meu telefone, de vez em quando, ele dá uma travada. Sim, é isso mesmo. Eu estou tentando... O TRT eu fiz esse ano, infelizmente não deu certo. E agora tem o TJ que abriu, e eu estou disposta a cair, né? De cabeça mesmo, olhar para conseguir essa aprovação. Ok. Só te interessa esses dois? Não tem mais nada que você tenha procurado no Rio de Janeiro? É TJ e TRT, é isso? Então, quando eu era mais nova, eu nem citei no meu caminho, nesse meu processo do Bold, acabou que eu nem citei. Mais nova, eu estagiei no TRT. Ah, tá. Eu tive esse contato ali dentro, eu gostei dessa área de tribunal. Ok. Só para você saber, Roberta, eu tive uma mentorada do Rio de Janeiro, porque meu DDD é Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo, capital. Não troquei ainda o número. E ela fez concurso para o TRT por 5 anos. Não desistiu. E passou, está feliz da vida. Passou o ano retrasado. Que bom. Da vida. Então, tá ótimo. Vou para a próxima. Marília Gabriela. Olá, Gente, Maria Rita. a Marília é natural de Mococa, Sim. igual a mim. Eu sou nascida em Mococa. Quando eu vi... Gente, eu falo que Mococa é uma metrópole, ninguém acredita, né? É verdade. Mococa é uma cidade de 60 mil habitantes, divisa com Minas, mas parece que por onde eu vou, toda vez eu encontro uma mocoquense. Mas,
Sim. Tem um mocoronga, né? Eles Sempre. falam mocoronga. Bom, Marília, você é natural de Mococa, quer se Isso, especializar em crianças, já trabalhou em várias escolas em diferentes cidades, quer se formar em sim, educação parental e quer isso, trabalhar com neurodivergentes. isso Onde é mesmo. que encaixa o concurso público aqui para você, Marília? Então, no meu atual momento, o concurso público seria uma segurança para que eu conseguisse todos os outros sonhos que eu tenho, entendeu? Uhum, Como eu moro hoje numa cidade pequena, né, ainda Rio Claro é um pouco maior que Mococa, mas não é tão grande, ainda é interior, a gente não tem muito trabalho, principalmente nessa área, né? As pessoas assim te contratam mais por se te conhece, por sobrenome, ainda tem isso. Então, eu acho que a melhor forma que eu consigo para me estabelecer na cidade, para ter uma garantia no trabalho, é fazendo concurso público, e é fazendo concurso aqui. Eu passei agora num processo seletivo que teve na minha cidade, né? Consegui até uma classificação boa, né? Mas é um processo seletivo, né? É por um ano. Mas eu preciso, né, me estabelecer na cidade, ter essa segurança. Eu já trabalhei como funcionária pública em outras cidades, né? E exonerei todos os cargos, até porque a vida vai nos levando, né? E é um lugar que eu quero trabalhar aqui na educação de Rio Claro, né? Ou de Santa Gertrudes, que é uma cidade que tem o PIB muito alto, eles pagam muito bem, e isso me traz um pouco de segurança. Daí sim eu consigo realizar, apesar de estar estudando já, né? Realizar outros sonhos. Me diga uma coisa, esse concurso que você fez, esse processo seletivo que você fez agora, é para a Prefeitura de Rio Claro? Sim, é para a Prefeitura de Rio Claro. Tá. O É, que que eu penso? Como eu trabalho o dia todo hoje, eu trabalho sou CLT, eu trabalho na área de educação, mas na área de tecnologia, né, da educação, eu penso que eu trabalho o dia todo para ganhar o mesmo salário que eu ganharia num cargo da prefeitura, né? ok. Então, eu teria tempo para estudar nesse um ano, porque a gente está sabendo que vai ter concurso público por aqui, né, no meio do ano que vem, Uhum, e concurso mesmo, né, não processo seletivo. Então, eu pensei em estudar para esse concurso depois que sair essa minha vaga aí, né, no processo seletivo. tá. Mas como a prefeitura aqui está tendo alguns problemas, a gente não sabe como eles vão fazer ainda, né? Se eles só vão pegar as 21 pessoas que passaram no primeiro que abriu o edital para 21 pessoas, né? O resto é cadastro reserva. Então, mas a gente sabe que o ano passado também rodou a lista, todo mundo entrou, mas a gente não sabe quais são os próximos passos, entendeu? Uhum. Deixa eu lhe dar uma dica já de frente, que é a questão dos neurodivergentes, tá? Sim. Isso é uma coisa que está surgindo com tudo, até eu estou me especializando agora em neurodivergentes, eu trabalho Uhum. com orientação vocacional, profissional, e principalmente com jovens do ensino médio. E, então, nós estamos, aqui em São Paulo, nós já temos escolas com escolas regulares, mas com alunos neurodivergentes. E lá em Mococa, a prefeitura abriu uma turma de estudo de educação infantil Hum. com neurodivergentes, tá? Inclusive, Sim. quando eu falo que Mococa é metrópole, eu encontrei com essa moça num cabeleireiro aqui em São Paulo, que viu eu lendo um livro, foi conversar comigo, ela era mocoquense, ela é concursada e Hum. trabalha numa turma dessa. Nós estamos tendo hoje uma a cada 36 crianças com autismo, por exemplo, tá? Sim. Então, as escolas estão tendo que se adaptar. Uma coisa que você pode fazer é focar em neurodivergentes e não custa nada você bater na porta da prefeitura, tá? Porque isso daí é lobby, lobby puro, é você falar, Uhum. olha, a cidade isso, a cidade aquilo, você tentar conhecer mães, enfim, para montar uma turma de neurodivergente à prefeitura e você estar
à frente disso tudo, porque você já vai estar mais, com mais, como é que se fala? Conhecimentos, tá? Sim, Procure alguma coisa para te dar autoridade sobre o assunto. tá. Marília, eu tenho aqui algumas coisas que eu estou estudando, estou lendo, e teve uma pessoa que eu gostei demais, depois eu te passo o nome do livro particularmente, tá bom? Tá bom, obrigada, viu, Maria? Vamos para Cicemília. É assim que fala? Isso, boa noite. Boa noite. Seu nome, para mim, é totalmente diferente. Pode chamar de Cici. Cici. Isso. Cici, você tem um currículo, assim, uau, porque você está na área de educação há 18 anos, Estou há 18 anos. tá? Com educação infantil, você é formada em pedagogia, tem 2 filhos, já trabalha, e você escreve migração de carreira para TI. Aí você fala que o seu sonho é passar no concurso público e dedicar ao seu próprio negócio. Vamos falar do concurso público. É muita informação. Porque você está na área de educação há 18 anos, trabalha, está querendo migrar, ou já migrou, não sei, para TI, o público quer ter seu próprio negócio. E aí? Na verdade, assim, esse sonho do concurso público, ele é bem antigo, né? Assim como a Marília acabou de falar, a gente busca a estabilidade, né? Sim. E então, assim, desde muito nova, assim, a minha mãe, ela trabalhou na Prefeitura Municipal de São Paulo como professora há 30 anos. Então, a minha mãe sempre dizia, vai estudar, vai trabalhar na área pública, isso é estabilidade de vida, isso, né, lá na frente, isso é uma benfeitoria para você, né? Você não precisa ficar sofrendo. Hoje, eu tenho 44 anos. Hoje, se eu tivesse pensado melhor lá atrás, hoje eu não estaria sofrendo. Hoje eu trabalho 8 horas, eu trabalho numa rede conveniada da prefeitura. É uma ONG que presta serviço para a prefeitura, né? Uhum. E eu trabalho 8 horas, é um serviço cansativo. Talvez se lá atrás eu tivesse pensado melhor e eu tivesse me dedicado, hoje eu não estaria sofrendo, eu estaria trabalhando às 6 horas, né, no município, e ganhando praticamente a mesma coisa. Porém, hoje eu busco isso, né, uma qualidade de vida, mais tempo para os meus filhos. Eu trabalho muito, né, a gente se dedica muito e a gente acaba esquecendo dos nossos. Então, você fala São Paulo capital. São Paulo capital. Tá. Então, o seu concurso público seria voltado para a educação mesmo? Isso. A prefeitura. A prefeitura de São Paulo. Uhum. Tá. Mas a gente percebe que, assim, vai ficando cada vez mais difícil, né? Vai ficando cada vez mais... eles vão dificultando mais, né, os processos. Então, a gente vai desanimando também. Eu acabei falando para minha mãe mesmo, que esse talvez seria a última tentativa. Vou tentar a última vez. Se eu não conseguir, eu vou migrar e vou mudar de área. Vou procurar outra carreira. Quantas vezes você já tentou? Ixi, várias vezes. Eu nem sei quantas. Muitas vezes. Faz quantos anos que você está tentando? Acho que uns 10 anos para mais. Todo ano tem esse concurso? Não, não é todo ano, não. Uhum, tá bom. Quando você fala dedicar seu próprio negócio, você já sabe o que é? Aqui, a gente já tem, né? Aqui na minha casa, o meu esposo trabalha com informática, a gente tem máquina de estampar camiseta, máquina de estampar caneca, impressora, então a gente trabalha com esses servicinhos mais caseiros, assim. Então, estampa uma camiseta, estampa uma caneca, né? A gente tem esses serviços mais básicos para o bairro aqui mesmo, né? Ok, entendido. Educação pública. A Jamile não está mais na ligação. Adna, você está. A Adna é também formada em ADM, tá?
trabalha, tem o sonho de fazer uma pós-graduação, e, pelo visto, Adna, você já prestou alguns concursos públicos. A sua meta é estudar mais para passar em algum concurso. Sim. Diga, quais concursos você... de onde você fala, Adna, em primeiro lugar? Eu falo de Salvador, Bahia. Ok. Eu Quais... já prestei. Ah. Eu já prestei concurso para a EBSER. Não tirei uma nota ruim, mas também não fiquei em primeira. E fiz também. Não fiz concurso, mas reda para Cefaz. Cefaz, meu Deus. Não, CESAB. Que teve ano passado. Como chama? CESAB. Secretaria da Saúde da Bahia. Ok. Qual foi o primeiro concurso que você disse que prestou, que eu não peguei? EBSER. Foi meu primeiro concurso. EBSER. Ok. O que você quer fazer? Assim, você é formado em ADM, você está fazendo concurso público para cargos administrativos. Sim. Sim, eu estou fazendo. Todos que eu fiz foi direcionado à área da saúde, porque eu já tinha um pouco de experiência. Não seria nada novo, entende? E aí eu estudei para alguns deles já diretamente essa área, porque também é uma área que você também tem conhecimento também na prática. Uhum. Mas não tentei ainda estudar outras áreas, entendeu? Uhum. Não, mas a área da saúde é uma boa escolha. É uma boa escolha. Fica nela. Agora, eu vou chegar aqui em você. E eu tenho aqui a Larissa. A Larissa... Quem é Larissa Viegas? Que eu não sei. Olá, boa noite. Boa noite. Porque eu acabei na correria do dia, eu estava em viagem, eu acabei esquecendo de enviar. Mas eu posso falar um pouquinho sobre mim. Por favor. Eu sou Larissa, eu sou do Maranhão, do interiorzinho do Maranhão, de Pinheiro, só que acho que uns 9 a 10 anos que eu moro na capital, vim em busca de emprego, de estudar, porque quando eu me formei, ainda não tinha muita faculdade, era só a Universidade Federal, que eu não passei, então eu vim em busca de estudos. E aí eu sou formada há 2 anos em serviço social, ainda não atuo, mas estou em busca de atuar. Trabalho numa empresa que eu faço vendas de planos de Wi-Fi, só que eu estou em busca de concurso público para eu ter mais estabilidade financeira, mais qualidade de vida, porque atualmente, como eu trabalho 8 horas por dia, eu não tenho muito tempo para viver, né? E aí eu quero também poder trabalhar na minha área, é isso que eu estou buscando. E o concurso público surgiu com essa possibilidade de eu ter uma estabilidade tanto profissional quanto financeira para mim. Tá. Você já identificou algum concurso público, Larissa? A princípio, eu quero trabalhar na minha área, né, de serviço social, mas surgiu um concurso que eu estou pensando em fazer, que é da Guarda Municipal, que é uma cidade próxima de onde eu moro. Ok. Eu já até comecei a ver os conteúdos, já estou encaminhando. Uhum. Tá. Bom, então somos nós aqui. Vamos voltar aqui. O concurso público, vocês todos, eu não esqueci de ninguém, porque o Emanuel é o nosso Emanuel, a Sasha é a nossa Sasha, a Aline é a nossa Aline, né? Ou eu estou errada, Sasha? Não, acho que a Aline é aluna mesmo. Aline é aluna mesmo? Oi, Aline? boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, você também não está na minha lista. Diga, Aline. Não estou na sua lista. Eu migrei, eu estava em outra, eu migrei. Então me diga. Você fala de onde, Aline? Eu sou de Brasília e atualmente eu sou formada em Direito, sou advogada, tenho pós-graduação, mas atualmente não atuo na minha área do Direito. Eu trabalho em outro ramo. Tem pós-graduação em quê?
direito do trabalho, processo de trabalho, processual trabalho e direito do trabalho mesmo. Uhum. Só que atualmente eu não trabalho, porque quando eu tirei a minha carteira da ordem foi no fluxo da pandemia. Eu peguei a minha carteirinha, inclusive, na pandemia, um processo fiz tudo online, e eu tinha um projeto de começar a trabalhar, advogar e tudo, e né, veio tudo por água abaixo, e 2 anos se passaram, acabou que eu já estava trabalhando, continuei onde eu estou até hoje, e deu uma esfriada. Concurso, eu estudo já há um bom tempo. Estudo no sentido assim, eu acho que eu estudo errado, porque aqui em Brasília, acho que todo mundo sabe, é o foco dos concursos, né? A maioria dos concursos aqui o povo fala que é a menina dos olhos no concurso, né? Sim. E como eu sempre volto muito para a área do judiciário e do legislativo, e mais para a minha área também, na parte do direito, mas também faço esses de nível superior, que seja em qualquer área de atuação. Fiz agora, por último, o CNU, estou aguardando a segunda chamada, que é para a parte de redação. Já classifiquei lá atrás, em algum outro, mas aquela classificação muito... E, às vezes, eu sinto que eu não estou com um foco para especificar. Por exemplo, surge um concurso, aí eu falo, eu vou fazer. Aí eu vou lá e faço o concurso. Mas, assim, acaba que eu saio muito do foco. O que eu não faço mesmo, que não é minha área policial, da saúde, área de educação, esses eu não faço porque realmente não sai muito da minha área, né? Mas Você trabalha com o que hoje, Aline? Com representação comercial. Então, por isso que eu acho que é por isso que eu não tenho meus dados aí, porque eu estou tentando mudar minha área, mas o concurso, como todos falaram, é a questão de estabilidade, né? Então, o medo de eu sair de onde eu estou hoje, eu trabalho há 7 anos nessa empresa, o medo de eu sair hoje para um outro trabalho, que seja na minha área de formação, e não dar certo, é maior do que eu continuar onde estou e continuar estudando para o concurso até passar que o concurso vai ser uma coisa certa. Então, eu fiquei naquela dúvida, falei, não, eu vou migrar para o concurso. Apesar que eu já estudo, tenho assinatura de videoaula, né? Baixo PDF, tudo, e estudo, mas o meu estudar, para mim, está ruim, eu não achei ainda o ponto, o foco para eu deslanchar. Tá. Olha, vou pegar o gancho da Aline e dizer o seguinte para vocês, a gente só muda de emprego quando a gente está indo, mesmo se for para ganhar um pouco menos, mas que a gente está tendo a certeza e a visão de que a gente logo, logo vai estar ganhando mais do que a gente está agora. A gente não muda de emprego para ficar, ai meu Deus, porque aí realmente é complicado, tá? Então, o fato da Aline estar nesse emprego 7 anos, tem estabilidade, conhece todo mundo a conhece, etc e tal, para sair desse emprego é só realmente para ir para um tão bom quanto, mas que tem perspectivas melhores. Senão, fica aí onde está mesmo, ainda mais agora que o país, assim, nos últimos anos, anda meio tumultuado, para dizer o mínimo, né? Infelizmente. Mas, vamos lá. Bom, todas vocês, porque eu vou falar em vocês, porque o João Batista não está presente, falaram para mim do concurso público para trazer estabilidade. Concordo em número e gênero. Cada uma vai procurar um concurso público diferente. Por isso que eu estou, como é que se fala, perguntando para vocês as áreas e de onde vocês são. A Jamília eu não perguntei. Jamília, de onde você é? A Jamília não está, a Jamília saiu. Desculpa. A Jamília saiu. Então, para eu poder dar uma pesquisada para vocês para o próximo encontro nosso. Estudar para concurso é algo, assim, extremamente estafante. Na área, então, da Aline, que é esses concursos que ela é formada em Direito, então, aí que a coisa realmente pega, né, porque a concorrência, assim, para todos os concursos, a concorrência é muito alta, você tem pessoas que estão prestando há anos e anos e anos,
quem vai começar a estudar agora vai estar concorrendo com pessoas que já está dando aula, né, dos conteúdos. Mas nada como ter foco, né? O negócio é o seguinte, eu quero muito, mas o que eu estou fazendo para eu passar nisso daí? Então, deixa eu ver aqui, não vou falar o nome, mas teve uma pessoa aqui, achei, que quer muito passar em concurso público, porém estuda 2 horas por dia. E outra pessoa aqui estuda 1 hora por dia, tá? Assim, que eu peguei das informações. O pessoal que está concorrendo com vocês, não digo no caso da Mocoquense, da Marília, porque ela está falando de Rio Claro e é uma coisa menor, mas esse pessoal aí de Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, das capitais, esse pessoal está estudando 6, 7 horas por dia. Tem gente que está frequentando cursinho, tá? Não necessariamente que presta atenção nas aulas, mas para falar que tem que ter mais carga horária. Quando meu filho foi fazer, meu primeiro filho foi fazer vestibular, ensino médio, ele escolheu fazer turma em IMITA. Ele queria fazer engenharia, ele achou que essas turmas eram assim, difíceis, que os alunos eram muito bons, e foi fazer esse ensino médio de turma em ITA, que é o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, que é um conteúdo só de exatas, praticamente. E os jovens estudam horrores, estudam tanto que meu filho entrou na onda e eu fiquei curiosíssima para entender como é que eles aguentavam estudar tantas horas por dia. Fiz uma pesquisa de 3 anos a respeito do assunto e virou uma pesquisa enorme e acabou virando um livro sobre estratégias de estudos, o que fazer e principalmente o que não fazer. Quando meu segundo filho foi fazer o vestibular, eu já estava tinindo com algumas estratégias boas. E ele teve um ensino médio muito mais tranquilo, saúde mental maravilhosa, dormia 9 horas, namorava, tinha banda, e estudava certinho, bonitinho, e passou em tudo que ele quis. Então quer dizer que é só seguir seu método? Não, você tem que ser uma pessoa estudiosa, você não precisa ser o gênio do gênio, porque tem gênio que não vira nada, mas se você for uma pessoa estudiosa, você fazer tudo certinho, bonitinho, não tem como dar errado. Por que não tem como dar errado? E aí, aquela pessoa que conversou com a gente o ano passado, ele prestou mais de 60 concursos públicos em 20 anos da vida dele, e ele falou exatamente aquilo que eu vou falar para vocês que eu sinto num vestibular comum, normal, FUVEST, Unicamp, seja lá o federal, o Enem. Quanto mais passa nos concursos, aquelas pessoas que mais fazem questões. Então, tem muita gente que, tanto para concurso público quanto para vestibular, estuda teoria. Só que esses concursos públicos já existem há décadas. E você não chega uma hora, gente, que não dá mais para o ser humano, mesmo com a inteligência artificial funcionando e bombando aí, não dá para você inventar a roda novamente em relação a questões. Então, o que eles fazem? Eles pegam questões antigas, mudam alguma coisa, e matemática, principalmente, é fácil, e física, que é só mudar os números, né? Mas a base da questão está ali. Quanto mais questões você fizer, mais você vai chegar no dia da prova e você vai olhar a questão e vai reconhecer a questão, sabe? Tipo assim, isso aqui eu já vi antes. E é tão interessante que isso é uma história real. O meu segundo filho fez o vestibular da Unicamp, e quando ele saiu da prova, ele disse para mim exatamente isso. Ele falou assim: mãe, eu estou sentindo que eu roubei na prova. Eu falei: como assim, menino? A primeira coisa que você pensa é que ele olhou do lado, né? Ele fala assim: mãe, tinha tanta questão que eu já tinha feito que parecia que eu estava roubando da prova. Ele fez praticamente todas as provas de vestibulares antigos da Unicamp, fora as apostilas do cursinho, da escola onde ele fazia e tudo mais.
Então, uma das coisas que eu falo para quem está querendo prestar vestibular e concurso público é fazer questão. Ah, mas eu preciso primeiro aprender a teoria. Bom, quem está começando do zero zerado, obviamente, eu vou começar a prestar concurso público agora, né? Por exemplo, a Daniela já prestou vários concursos públicos. Então, ela já teve contato com... Eu não. Eu não, Maria. Eu, na realidade, estou começando agora. Quem foi que falou que já fez 10 anos? Ah, não, 10 anos fora do CLT. Quem foi que falou que já fez vários anos? Foi eu. A Cici, né? A Cici, em concurso de prefeitura. Então, ela já teve... eu pus 10 anos fora do CLT, 10 anos aqui, eu confundi. Já teve várias experiências. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, vocês têm que focar em 2, assim, estourando 3 concursos públicos. Fica muito fácil para Marília, que mora em Rio Claro, focar em um. No caso da Cici, que quer prefeitura, não tá, né? Fica mais fácil. A Adna, eu quero da área da saúde, também fica. Mas vocês não podem só ter um plano A. Tem que ter plano B e plano C na vida. Para tudo. Aqui em casa, gente, sem sacanagem. Se juntar meus 2 filhos, tudo que eles já fizeram na vida, já tem 20 e tantos anos, nunca deu certo o plano A aqui. Nunca. Aliás, a gente brinca, o apelido deles é plano B e plano C, porque sabe quando você quer a primeira coisa, nunca dá certo a primeira, só vai dar a segunda? Então, o plano A aqui nunca rolou, não, mas tem que ter o plano B e o C para rolar e vai ficar tão feliz quanto, tá? Não dá para você fazer todos os concursos públicos, de diferentes concursos públicos, porque você não vai se preparar para nenhum da forma que você tem que se preparar, tá? Então, a nossa conversa hoje também é para falar o que foi dito agora. Eu acho que eu não estou estudando direito, estou estudando. A Helene falou assim, eu acho que eu estou estudando errado. Vamos falar de como estudar. Em primeiro lugar, de todo mundo que eu tenho aqui, que me mandou o meu caminho, mas agora com a Larissa e a Aline falando, vocês não têm tempo de sobra para estudar. Todo mundo aqui está tirando as horas de trabalho, mas o do trânsito, principalmente quem mora em São Paulo, que horror, não tem hora para estudar, do jeito que tem muita gente aí estudando 5, 6 horas por dia. Vocês têm que ser eficientes. Agora, isso aqui, não sei se alguém aqui já fez ou conhece alguém que faz, é igual musculação, tá? É todo dia um pouquinho, se quiser chegar no final do ano forte. Se você fica uma semana sem e volta para a academia, dizem eles que dói tudo, começa de novo, então isso daqui é o tal do devagar, mas sempre. Mas hoje eu não vou conseguir estudar. Meia hora tem que ser. Meia hora tem que ser. Não pode pular dia, pensem que nem na academia. A outra coisa é que existe material farto na internet para concurseiro. E bota farto nisso. A grande maioria paga, mas tem muita coisa gratuita, inclusive, tem aulas, podcast, tem muita coisa. O que vocês têm que fazer é achar, assim como a gente tem que achar, todo mundo fala que a gente tem que fazer exercício físico, todo mundo fala, eu odeio correr, eu odeio bicicleta, alguma coisa a gente tem que gostar, né? A gente só consegue fazer aquilo que gosta. Nós temos que achar algum material que vocês gostem e ficar nele, e tem que ser material com muitas questões. Como é que você... que são concursos variados, de áreas variadas aqui, tá? Mas eu vou falar como se fosse vestibular, e aí vocês transportam se é direito institucional, se é, sei lá, alguma coisa da saúde, de pedagogia, vocês transportam. Fazem analogia. Vamos supor que vai ser o vestibular do Enem. Não, do Enem não pode, não quero. Vestibular da FUVEST, e a pessoa quer prestar engenharia. Obviamente que as notas de matemática e física e redação vão ter peso bem maiores do que geografia e história. Quando eu falo para vocês encontrarem o material correto,
É justamente isso. Eu quero a área da saúde, eu vou ler o edital muito bem lido, para saber exatamente o que vai cair nessa prova e vou encontrar um material que me atenda. Esse é o primeiro passo. Você tem que estudar aquilo que vai cair para não perder tempo. Óbvio. Se você vai prestar engenharia, você vai estudar muito mais matemática e física do que história e geografia. Não que não vai precisar, mas se está no edital, é o que você vai estudar, o do edital. A outra coisa é arranjar um tempo para você estudar. Então, mas eu sou mãe de 3 filhos. Realmente é complicadíssimo. Eu nem sei falar que horas você vai achar tempo para estudar. Você vai acordar às 5h30 da manhã antes de todo mundo, ou você vai estudar depois que todo mundo for dormir. Mas tem que estudar. Tem que pôr, desculpa o termo, tem que pôr a bunda na cadeira. Não tem outra forma. E aí, vamos lá, você já sabe o concurso que você vai prestar, você já leu o edital, já sabe o que vai cair, o que é importante, você já foi para a internet e já identificou o material. Como é que você vai estudar? Todo santo dia, de domingo a domingo. Deus, Maria Rita, é por pouco tempo. É por pouco, não é a vida inteira. Agora, você está cansado, você está exausto, hoje não, hoje sim, 20 minutos, meia hora. O ideal, se você é um concurseiro que quer, você iria estudar de 5 a 6 horas por dia. Você não tem esse tempo. Aí você vai estudar como? Você vai pegar essa apostila, vamos supor que hoje, façam a sua analogia, tá? Hoje você vai estudar história. E como que você vai estudar história? Você vai pegar a apostila que você tem, vai ter lá toda a teoria e vai ter os exercícios. E a internet está coalhada de exercícios, coalhada. Se vocês quiserem, vocês entram no chat GPT, manda ele fazer questões para vocês, que mais caem nos concursos que vocês vão prestar. Até isso eles estão fazendo, as inteligências artificiais estão fazendo e gratuitamente, e te dão a resposta. Você vai fazer o primeiro exercício, você nem leu a teoria. Você vai fazer o primeiro exercício da apostila daquela teoria que você nem leu ainda, tá? Então, nós estamos fazendo aula estudando geografia, né? Então, vai estar perguntando lá, qual é o relevo da Argentina, sei lá qual é, tá? Você vai falar assim, cara, não faço a mínima ideia. Aí você vai lá na teoria, ou vai no seu computador, ou vai na IA, que é mais rápido, e vê qual é o relevo da Argentina. Aí você vai falar, tá. Aí você vai aprender aquela questão. Você vai fazer a segunda questão e vai estar assim, olha, qual é a capital do Brasil? Óbvio que você vai pôr lá Brasília e vai para a próxima. Então, quando você tem uma questão que você sabe que é óbvio que eu sei, essa matéria você não vai estudar mais, porque é óbvio, você já sabe. Você não precisa perder tempo com ela. Toda apostila, ela tem os exercícios fáceis, medianos e mais difíceis. Esse senhor que prestou 60 e plus concursos, que já ele fez do Banco do Brasil, a INSS, de procuradora, ele fala que as apostilas são tem muitos exercícios e elas vêm, a grande maioria delas vem separadinho. Começa com exercícios mais fáceis, depois os medianos, depois os mais difíceis, que é o que acontece com as apostilas de quem está estudando para vestibular no ensino médio. Você começa a fazer as questões fáceis, vamos supor que já seja de um assunto que você já estudou, por exemplo, a CICE, tá? Eu já estudei esse assunto. Você esqueça de ler a teoria, vai para os exercícios e começa a fazer. A hora que começar a surgir a dúvida, aí você volta para a teoria, resolve a dúvida e continua fazendo os exercícios. Você fez 4, 5 exercícios da parte dos fáceis e acertou todos, não precisa fazer mais, já pula para os medianos. Isso porque você vai estar perdendo tempo se você continuar a fazer os exercícios fáceis. Você acha que você está só
pondo na cabeça, aprendendo, reforçando. Não, você está perdendo tempo, e vocês não têm tempo a perder. Ninguém aqui com quem eu falei tem tempo a perder. E aí tem outra coisa. Então, vamos lá. Hoje você vai estudar analogia, tá? Hoje você vai estudar química. Sei lá qual é a matéria que vocês vão escolher. E você vai se propor a fazer 30 exercícios. Você não vai estudar por hora, você vai estudar por quantidade de exercícios, tá? Na frente da sua escrivaninha, ou num caderno, ou sei lá onde vai que você vai pendurar, meu filho botava na parede. Vai estar lá, dia tal, tantos exercícios, matéria tal. Para vocês, o ideal mesmo seria fazer uns 100 exercícios dia, tá? Mas, tô pondo 30, porque vocês não têm tempo. Então, para vocês, quando eu falo fazer 30 exercícios, acertou? Beleza. Tô em dúvida? A gente vai pôr um círculo. Não sei fazer? A gente vai pôr um X. Eu vou fazer 10 exercícios. Eu sei fazer, eu faço um clique no exercício. Eu estou em dúvida entre a A e a B, ou a C e a D, eu faço um círculo. E eu não faço ideia do assunto, como é que faz, eu faço um X. Terminei esses 10 exercícios, eu vou lá na teoria para ver por que eu fiquei com dúvida naqueles exercícios 1 e 2. Por que está com círculo? Por que é a B e não é a D? Depois eu volto e vou estudar os exercícios com o X. Com a inteligência artificial hoje, você digitando esse exercício na telinha do chat, ele vai te explicar o motivo que você errou. É como se você tivesse um professor particular. Mas as apostilas boas, elas trazem o gabarito e a explicação. O que interessa é, para quem já tem uma base do conhecimento, é começar a estudar fazendo exercícios e voltar para a teoria para saber por que errou e por que não soube fazer. É a mesma coisa, você sai da sua casa um dia, quem mora em casa, e tropeça no buraco que abriu, um buraquinho, tá? Que abriu em frente ao portão da sua casa. Você xinga, quebra o salto, sai pé da vida e vai embora. No dia seguinte, você não vai cair nesse buraco, não, porque você ficou muito bravo. Você quebrou o salto do seu sapato, você vai desviar. E é errando o exercício que você não erra mais. É você caindo no buraco que você fica mais esperta para não cair de novo. Então, daí que vem, quanto mais exercícios vocês fizerem, maiores as chances de vocês irem melhor na prova. Porque vocês vão fazer tantos exercícios que vai chegar na prova, eles vão ser similares a muitos do que você já fez. Fazer prova antiga, então, é o máximo. É o máximo. Eu tenho 20 provas antigas desse concurso, faça 25, se tiver 20, faça 25. Porque eles ficam ali, sempre cai isso, sempre cai aquilo, mas, de novo, não tem como inventar a roda novamente. Vão cair exercícios muito parecidos. Ou vai mudar o número, vai mudar o lugar, ou vai mudar o número da lei, mas vão cair exercícios muito parecidos. Como é que você faz, então? De segunda a sexta, você estuda as teorias. Vai para os exercícios, faz 10, tic, bolinha, X, volta para a teoria. Eu estou considerando que vocês têm material de estudo, porque senão aí não tem como mesmo. Aí vocês vão fazendo isso todo santo dia. O dia que não quiser, que estiver exausta, façam pelo menos 10 exercícios, não precisa fazer os 30. Ou o dia que estiver animada, faça 50, não precisa fazer 30. O sábado é dia de fazer simulado. Ah, mas eu tenho 3 filhos, eu trabalho, eu estou cansada, eu tenho minha casa. Eu estou falando tudo isso, gente, no mundo ideal, tá? No mundo ideal, vocês estudariam de 5 a 6 horas por dia e fariam simulados aos sábados. No mundo ideal, vocês vão ter que se encaixar o que eu estou dizendo na rotina de vocês, porque é fácil para eu ensinar jovem do ensino médio a estudar, quando ele faz escola particular,
e não tem nem que lavar o prato, né? Ou seja, tem todo o tempo do mundo. Isso é uma realidade, a de vocês não é essa, tá? Então, vamos lá. Chegou no sábado, o sábado é o dia do simulado. Como é que você vai fazer esse simulado? Não é qualquer simulado que você vai sentar e falar assim, ah, vou começar a fazer agora e vou parar para almoçar, depois... Não. No mundo ideal, você vai fazer o simulado como se você estivesse fazendo no dia da prova para valer, tá? Então, por exemplo, quando eu faço mentorias com jovens do ensino médio e eles querem fazer FUVEST, tá? O dia do simulado é uma prova antiga da FUVEST, com 90 questões, que vai durar 4 horas, e que ele vai ter que começar 1 da tarde e terminar às 5. Às 5 tem que tirar a prova. Não pode ter celular do lado, vai fazer xixi 2 vezes durante o simulado, vai comer um chocolate no meio do simulado, como se estivesse realmente lá no dia. Porque se você faz simulado na sua casa, aí você faz um pouquinho de questão agora, depois à noite, depois no domingo, depois na outra semana, você não está sob pressão. E aí não é o mesmo efeito. É igual eu pedir para vocês fazerem uma redação e vocês demorarem 2 horas, 2 horas e meia para fazer uma redação. No dia da prova, você não tem esse horário todo. Redação se faz em 1 hora, 50 minutos são 1 hora, porque tem que ter tempo para fazer as questões. Então, quando for fazer redação, para treinar a redação, tem que ser em 1 hora. E eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês. Ah, eu faço redação, mas quem é que vai corrigir? O chat GPT corrige. Você vai fazer redação no Word. Toda vez que você for fazer redação, se você for fazer à mão, você depois passa para o computador, ou para o celular, enfim, para um editor de texto. E aí você carrega o arquivo para o chat e fala para ele, por favor, corrigir essa prova como se fosse padrão concurso Prefeitura de São Paulo para professor de educação infantil. Corrigir essa prova padrão Enem, corrigir, e você dá lá o nome do concurso que você está prestando. Ele corrige, ele te dá uma nota e fala exatamente onde você errou. E eu lhes digo que realmente é fantástico. A IA realmente é uma coisa. Eu tenho feito muito disso com o Enem, Unicamp e FUVEST, e é impressionante. Obviamente que para eu começar a fazer isso com os meus mentorados, eu chequei um ser humano corrigindo e por várias vezes para a gente comparar, tá? Então, pode fazer isso que funciona. Mas o mais importante da sua redação, que conta nota pra caramba, é o tempo que você vai usar na redação. Vou dar um exemplo. Eu estou com uma treineira que prestou o vestibular do Einstein esse ano, e ela demorou quase 2 horas na redação, e aí terminou o vestibular, ela não teve tempo de fazer as 10 questões de matemática que ela tinha deixado por último, tá? Então, prova também é gestão de tempo. A redação durar 1 hora é imprescindível. Então, você vai fazer o simulado no sábado, e no domingo, é dia do quê? É dia de corrigir o seu simulado. Do sábado, de segunda a sexta, você estudou por questões. No sábado, você fez um simulado antigo, uma prova antiga. No domingo, você vai corrigir o seu simulado. Como? Exatamente da mesma forma que você faz as questões. Tic, círculo, X. O que você acertou, não pode chutar, tá, gente? No simulado não se chuta. Da prova, chuta tudo, mas no simulado não se chuta nada. E você vai, eu estou falando só de questões objetivas, obviamente. Você vai fazer isso, as que você ficou em dúvida, volta para a teoria, e as que você errou, tem que estudar para saber como é que seria o correto, tá? Aqui, entre vocês, nós não temos ninguém fazendo concurso público de exatas, né, que tem que ter as fórmulas de física, de química, bababá. Então, é mais até fácil você estudar as questões que você não tem a mínima ideia, que você colocou X, fica um pouco mais fácil para você entender o conteúdo assim, da apostila ou através de alguma IA, ok?
toda vez que você fizer o simulado, se no seu concurso público no mesmo dia, eu não sei como funciona, tem uns tão esquisitos, mas enfim, se você tem objetivas e redação, obviamente, sua redação, por favor, que seja em 1 hora, tá? Nós não temos tempo de passar redação a limpo. Então, a redação que você for treinar, você vai já treinar a caneta. Se alguém aqui pega ônibus, ou metrô, ou trem para voltar para casa, não existe, bom, se bem que, enfim, a segurança é meio complicada, mas o tempo todo, até eu, fone de ouvido ouvindo podcast. Podcast, aula, dicas, tem muitos assuntos tem algumas, como é que se fala? Alguns podcasts que falam sobre conteúdos de concurso, que é um tempo que você, ao invés de jogar fora, que a gente entra no Instagram e fica lá, ou fica pensando na vida, a gente está ouvindo alguma coisa e está aprendendo também. Isso tudo é para maximizar o tempo de vocês. Material. O material, eu sugiro que ele seja, se vocês tiverem como ter material papel, né, ao invés de só digital, seria maravilhoso. O ano passado, eu comprei no Mercado Livre apostilas do ângulo para uma menina que estava prestando vestibular, do Boldo, inclusive. Gente, ela passou com 100% de bolsa em biomedicina no Sírio-Libanês, agora em julho, estudando. E eu paguei R$ 40, 8 apostilas. Falei, gente do céu, não pagou nem o frete. Bom, o frete estava extra, era R$ 22. Chegou uma caixa aqui por R$ 40. Essas apostilas são caríssimas. Então, Sebo e Mercado Livre também vendem apostilas. Quanto mais material vocês tiverem, melhor. E eu sugiro material no papel, tá? Para vocês rabiscarem mesmo, fazer coisa ao lado, anotação, enfim. Alguma pergunta até agora? Alguém aqui consegue estudar mais de 2 horas por dia? Não, é impossível a gente conseguir esse tempo. Acho que mesmo sendo CLT, dona de casa, mãe, acho que ninguém tem essa disponibilidade. Pois é. Então, a Jamília, acho que está aqui, né? A Jamília é uma que colocou que eu vi que ela conseguia estudar 2 horas por dia. Então, por isso que eu estava falando, né? No mundo ideal, quando eu peço para os jovens, é fácil, para vocês é difícil. Então, para vocês, quanto mais vocês puderem maximizar aquela horinha ou meia horinha, às vezes, gente, 1 hora de vocês é 4 horas de uma pessoa de 20, 22 anos que fica no celular, faz um exercício, entra uma mensagem, isso é o tal do foco. Então, vale muito mais. O negócio é a qualidade de ensino de vocês. O problema é que horas que vocês vão arranjar esse tempo para estudar, como você mesma diz, trabalho, sou mãe, dona de casa, nananana. Isso é difícil. Eu entendo perfeitamente, eu já passei por isso, tá? Mas, se vocês conseguirem estudar dessa forma, que eu chamo de backwards, tá? Se vocês aqui, gente, vocês têm acesso a material para estudo? Sim, na minha área eu consigo bastante material. E assim, como você diz, né, no YouTube, tem alguns professores que dão cursos online, e a gente acaba tendo acesso, né, algumas pessoas que compram e vão compartilhando com a gente, e que nem você falou, a gente acaba utilizando os tempos, esses tempos que não são tempos os oportunos, né? Que nem no meu caso, lá na escola, por exemplo, o horário do sono das crianças, que é de 11
até o horário que eu vou almoçar, que é 1 hora, eu ponho o fone, que não pode, mas eu ponho, e aí eu vou escutando, ponho no YouTube e vou escutando algumas aulas, e aí em alguns momentos eu ainda consigo fazer algumas anotações. Tá. A Ceci está falando agora que das 11 até a tal hora ela vai escutando coisas no YouTube e vai fazendo algumas anotações. No caso, no mundo ideal, seria mais efetivo se ela tivesse com ela uma apostila para fazer exercício. Apostila física e fazer exercícios do que escutar uma aula no YouTube. Seria mais efetivo em termos de aprendizagem e retenção. Sim. Tá? Só que não dá para você, por exemplo, fazer exercícios com o ônibus chacoalhando, você chega com uma dor de cabeça horrorosa. Então, aí você vai, se você está em locomoção, você vai escutar a aula ou podcast, seja lá. É o que a Larissa também escreveu, como é que se fala? Material nós temos assim, sobrando, né? Só que vocês não podem ser estudantes passivos. Estudantes passivos, porque vocês têm uma vida super atribulada. Sabe aquela horinha que você fala assim, tô precisando assim, sabe? Sem fazer nada, pensar em... E aí você começa a fazer aula como uma estudante passiva, que é só ficar ouvindo, mas você não está com aquela concentração toda, porque você está ocupado, alguém entra na sala, então é preferível quando você faz exercício, você foca melhor. As coisas te distraem menos, tá? Porém, tem que ter a teoria. Se a única forma de você ter a teoria é assistindo aulas no YouTube, não vai ter outro jeito. A não ser que sua apostila te traga a teoria que você precisa, não apenas os exercícios. Vocês têm que ser eficientes. Então, resumindo, tentem estudar fazendo questões, principalmente quem já estudou e já conhece o material. Quem está começando agora e vai começar a pensar em fazer concurso público agora, aí, gente, eu diria para vocês que primeiro, não adianta você falar assim para mim, por exemplo, eu nunca estudei física nuclear. E aí cai uma apostila, eu não vou começar a fazer exercício de física nuclear se eu nunca ouvi falar nisso, obviamente, que eu tenho que começar na teoria, não tem outra forma. Mas, uma vez estudada aquela teoria, vou fazer uma analogia. Nunca fiz um bolo de laranja na vida. Aí vem lá, exercício. Quantos ovos são bons para fazer um bolo de laranja para 8 pessoas? Eu não faço ideia, eu vou chutar. Aí primeiro eu vou estudar como é que faz um bolo de laranja. Bom, aí eu começo a fazer os exercícios, tá? Chega um exercício que é mais avançado, e chega lá na frente e fala assim, que não estava na teoria, né? E fala assim, você coloca raspas de limão antes, sei lá, por cima ou no meio da massa? Eu falo, gente, mas espera aí, raspa de limão? Um bolo de laranja? Aí eu pego e falo, mas não tem na teoria, eu não li isso. É onde eu não sei, é a questão que vai ter um X, e é a questão que eu vou procurar. Aspas, é melhor colocar no meio da massa. Ah, então pronto, agora eu aprendi. Essas são as questões avançadas, que são aquelas questões que não são óbvias. Mesmo você lendo toda a teoria, você vai ter dificuldade para fazer. E aí você volta e estuda e nunca mais você vai esquecer que a raspa de limão é melhor no meio da massa e não sei na onde, entendeu? As analogias que eu uso, né? Mas, enfim, é só para vocês entenderem mesmo. Então, quando eu digo o backwards, o de trás para frente, é isso, tá? Para quem vai começar, vai ler a teoria, vai fazer os exercícios fáceis, acertou 3, 4 seguidos, já pula para os medianos. E sempre, gente, façam 10 e fecham um círculo. Façam 10 exercícios e corrijam. Com o tiquezinho, o círculo e o X. Resolvam esses 10, aí vai para os próximos 10. E assim por diante. Não, repetindo, estou sendo repetitiva, não façam exercícios fáceis para sempre se vocês estiverem acertando tudo. Já pula.
tá? Porque aí é jogar tempo fora. Simulado, eu acho, assim, difícil, mas no mundo ideal seria você fazer o simulado num dia só, no número de horas que você vai fazer no dia do para valer. Se não for possível, e eu entendo, mas faça esse simulado mesmo assim. Quanto mais simulados e provas antigas vocês fizerem, mais chances de cair exercícios parecidos no dia da prova do para valer, tá? Todo o tempinho que tiver, já vai ter os YouTubes da vida, os podcasts da vida, e redação, treinar com cronômetro. Obviamente, no mundo ideal, eu não deixo o celular no mesmo cômodo que eu estou estudando. Nem no modo avião, tá? E isso virou uma mania na minha casa, e era muito engraçado, porque eu morava no Rio de Janeiro, e o cômodo mais longe do quarto do meu filho era a cozinha, então o celular dele ficava lá na cozinha. Aí, a cada 10 questões, ele levantava, ia lá no celular, olhava quem tinha mandado mensagem, vai, esticava o corpo de água e voltava para estudar. E era assim que ele fazia, porque quando você deixa o celular um pouquinho mais longe de você, é bom porque você se força a levantar também para ir buscar seu celular, e aí você dá uma andada e bebe um pouco de água. Existem 1000 métodos que eles falam assim, vamos fazer o método Pomodoro, estuda 20 para 10, ou estuda 30 para 10. Não funciona comigo, porque esse negócio de estudar 20 para 10, o que acontece? Às vezes você está fluindo tão bem, e você fala assim, vou parar 20 porque já deu 20. Não, continua. Ou às vezes você está de saco cheio, você faz 3 exercícios, você fala, peraí, calma, dá uma paradinha, porque senão eu não consigo fazer 10 hoje. Então, esse método Pomodoro, que é famosíssimo, para mim não funciona. Se funcionar para vocês, ótimo. Uma coisa que funciona muito para mim, porque eu sou uma pessoa extremamente visual, eu aqui, por exemplo, eu estou num quarto, e meu computador, atrás do computador tem uma parede inteirinha em branco, não tem quadro, não tem nada, tá? Eu adoro estudar, faço curso sempre, e obviamente que sempre tem apostilas e materiais, etc e tal. Eu pego aqueles post-its amarelinhos, tá? E coloco na parede. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Até acabaram, semana passada, eu coloquei uma folha de A4 com fita adesiva. E lá nesse exercício, lá nessa parede, segunda, terça, tem o que eu quero fazer de estudo. Tá? Então, por exemplo, eu estou lendo livros sobre autismo e preciso fazer relatórios e quero publicar um artigo. Então, eu tenho lá, segunda-feira, ler por meia hora, escrever um parágrafo sobre tal coisa. Terça-feira, Ana, quando eu vejo aquilo na minha frente, e eu sou uma pessoa visual, eu morro de vontade de pegar a caneta vermelha e riscar, tipo, já foi feito. Eu funciono assim, sabe? Então, ou então, como eu coloco sempre 3 papeizinhos, três coisas por dia que eu tenho que fazer, cada hora que eu vou terminando, eu tiro um papel. Eu adoro ver o papel fora da parede também e ver a parede limpa. Isso é uma coisa minha. Os meus filhos, eles usam um aplicativo tem de tudo, né? Mas eu não vou saber o nome. Eles usam um aplicativo de agenda, uma agenda no celular deles, onde eles colocam lá o que eles têm que fazer e vão deletando. Eu gosto de ver. Então, o mais comum é ter uma folha dessa, com fita adesiva atrás, onde eu faço o meu negócio de segunda a sexta, que eu não faço simulado aos sábados, graças a Deus, não é o caso de vocês, e vou tirando. Cada um tem sua estratégia. Se vocês acharem que o método Pomodoro, que é o 20-10, funciona para vocês, maravilha. O que eu quero que vocês façam é que vocês sejam efetivos. Que 1 hora de vocês de estudo equivale a 5 horas de estudo de uma pessoa sem foco e que não sabe estudar. Porque isso é possível. 1 hora de vocês pode ser 5 horas de uma pessoa que não sabe estudar, que está com o celular do lado o tempo todo incomodando, ou que não tem foco,
O que acha que pegar a apostila, deitar na cama e ler a teoria é estudo. Isso não é estudo. O que acha que pegar a apostila e ficar com o amarelinho lá, ou o lápis grifando coisa é estudo. Isso não é estudo. Não é estudo. Estudar é fazer questão sem olhar na teoria e saber se está fazendo, se dá conta, se está em dúvida e se não sabe nada, para poder voltar para a teoria e estudar o assunto. Lembra do buraco da calçada, você cai nele numa vez só, mas de tanta raiva que você passa, na segunda você não vai cair. É assim, quanto mais exercícios vocês errarem, olha que ridículo, mas é verdade, e vocês irem lá para ver como é que faz o certo e por que que vocês erraram, aquele exercício, gente, aquela matéria pode esquecer que você não erra mais. Diga, Marília. Maria Rita, uma coisa que funciona para mim na pedagogia, né, é que eu olho muito o edital, né, e a banca que vai também aplicar a prova, porque aí eu consigo mandar a pergunta, né, porque assim, depende muito da banca, às vezes é mais difícil, concurso às vezes é menos, né, e eu mando lá no chat GPT agora com essa facilidade, né, todas as questões pedagógicas, que é o que vale mais, né, no caso, é, da banca, sei lá, PCI, ou Avança, ou VUNESP, e daí eles me dão a maioria das questões, e eu ando estudando em cima disso também. Uhum. Esse será um assunto que a gente vai tratar, Marília, no próximo encontro, que a gente vai Sim. falar dos editais e tudo mais. Mas isso é importantíssimo, já vou até adiantando, isso daí não tem Sim. como você estudar sem fazer isso não, tá? Porque cada banca é uma banca. Agora, Até porque eu vejo assim, sempre o que eu tenho mais dificuldade e estudo antes de sair o edital. Então, se eu tenho mais dificuldade em matemática, eu estudo mais matemática antes do edital. Saiu o edital, eu só vou estudar as pedagógicas, entendeu? E daí é mais fácil eu guardar, né, com mais facilidade do que estudar antes. No meu caso, isso anda funcionando, né? É o que eu digo, cada um tem a sua estratégia Uhum. de estudo, mas tem umas coisas que não se trata de estratégia, e uma delas é isso, é ler o edital, saber quem é a banca, isso, assim, uma das coisas que aquele concurseiro falou, né, dos 60 concursos, foi que o maior erro das pessoas em concursos públicos, em provas, é não ler as vírgulas dos editais. Sim. Porque tem gente que vai lá no edital, vê o que cai, é o dia tal, tantas horas, tá pronto. Não, ele fala que no edital você tem absolutamente tudo que você precisa saber sem perder tempo e sem deixar de estudar o que tem que ser estudado. Sim, tanto que nesse último concurso que eu prestei, que eu acredito até que fui bem pelo tempo que eu estudei, né? Eu vi exatamente isso, o que caiu exatamente o que estava no edital. Exatamente, exatamente. Então, voltando ao que eu disse, vocês não têm todo o tempo do mundo, vocês são pessoas extremamente ocupadas. Então, vamos transformar essa 1 hora de estudo dia em 5, tá? Ser eficiente, não estudar o que não precisa, aquele negócio de fez as fáceis e continuei fazendo, é jogar tempo fora, assim. Maria, mas tem 10 questões, eu acertei as 4 primeiras, mas eu posso errar as outras. Pula, vai para as médias, acredite-me, entendeu? E esse negócio do edital, se você pegar o edital, que a gente vai falar semana que vem, é outra forma de você ficar eficiente, tá? Agora, eu tenho aqui comigo, que eu também estudo, tá vendo? Um potinho, tudo colorido. Eu tenho minhas manias. Vocês podem ter a mania que vocês quiserem, vocês podem ter asterisco, caveirinha, coração, o que vocês quiserem, mas vocês têm que ter um símbolo para a questão que vocês sabem
que vocês estão em dúvida e que vocês não fazem a mínima ideia para onde começar. Eu coloco um tique, um círculo e um X. São os meus 3 negócios. Vocês têm que ter, criem da cabeça de vocês, se for o caso. E como é que é o estudo efetivo? É descobrir por que estava em dúvida, por que a B não é a D, e por que foi a D e não foi a B, e estudar a matéria daquela que tem X. Ah, mas e o tempo? Hoje o chat te ajuda e muito a economizar tempo. Ele é um professor. Você vai falar assim, ó, professor, por que são 3 horas e não 4? Ele vai te falar na hora. Ao passo que se você for buscar em teoria, né, no Google, vai demorar 10 minutos para você achar a resposta. Então já vá direto na resposta certa, no lugar mais eficiente. Vamos ficar eficientes, gente. Não abro mão. Celular no modo avião lá longe, não abro mão. No caso de vocês, eu não abriria mão. Não posso fazer 30, vou fazer 10, mas tem que fazer todo santo dia, senão o músculo da cabeça amolece. Maria Rita, eu estou exausta. Cheguei em casa, lavei roupa, dei comida para as crianças. Você não está entendendo, eu estou entendendo. Acreditem-me, eu já passei por isso, eu estou entendendo. Entendeu? Mas 15 minutos, meia hora, gente. Vai que dá, vai que dá. Nem se for, não recomendo, mas nem se for, eu não faço nada deitada na cama, nada, nada, nada. Cama para mim é para dormir, entendeu? Eu posso fazer em pé no banheiro, mas não faço nada na cama. Mas, enfim, cada um é um. E encontrem uma forma de vocês se cobrarem. Eu me cobro olhando para essa parede em branco hoje, graças a Deus, totalmente cheia de papelzinho. Ou uma folha dessas sem nada riscado. Eu tenho que estar riscando. Então, no domingo, eu já sei, eu já me planejo na semana que eu tenho que fazer dos meus estudos, das minhas leituras, ponho lá 3 linhas por dia, 3 palavrinhas por dia, e vou riscando, conforme eu vou fazendo. Obviamente que tem hora que não dá, mas, enfim. Tá bom? Alguma pergunta? Porque a semana que vem a gente vai falar de edital. Oi, Maria Rita, é a Daniela. Diga. Não é uma pergunta, na verdade até um agradecimento, né? Eu estava bem ansiosa pela aula também, porque, enfim, é um processo que eu quero, mas também é isso, assim, você vê tantas possibilidades, um monte de gente falando de caminhos, e você fica meio, realmente, assim, perdido sobre como você se organiza para não para render, né? Para render, exatamente, para render. Você precisa que renda aquilo ali, que você começa a fixar, né? Então, o que você falou de fazer exercício, assim, alguns falam isso, né? Mas não no formato que você falou hoje. A questão também de todo dia, né? Todo dia. Porque eu tenho essa dificuldade, por exemplo, né? Eu quero separar 2 horas, aí eu não consigo separar as 2 horas, hoje não vai rolar. Entendeu? Não. E aí isso acaba que perde, né? Daniela e todo mundo que me ouve, não separem por hora, separem por exercícios que vocês conseguem melhor, tá? Você fala assim, cara, hoje eu estou exausto, vou fazer só 10. Se você faz 8 e para, você não para no 8, você fala, caramba, só faltam 2, aí você faz, entendeu? Se você separar por hora, dá um sono, dá uma preguiça, dá uma fome, dá uma sede. Separem por número de exercícios. A única coisa que eu não consigo ajudar vocês é na melhor apostila, no melhor material para estudar. Eu espero que aí vocês tenham, né? E, conforme a Marília disse, se vocês já sabem qual é o concurso que vocês querem mesmo, gente, vão ler esse edital. Semana que vem a gente vai falar dele. Vão ler esse edital. Tá bom? Eu tenho uma dúvida com relação a isso, assim, não sei se existe, né? Mas assim, como para mim é novo, eu fico eu não sei muito bem onde acompanhar o que pode vir para o próximo ano, por exemplo, sabe, para eu conseguir me organizar melhor. O que pode vir o quê?
no próximo ano, por exemplo, de concurso focado, se eu pudesse focar assim, ou no caso, eu moro em São Paulo, o ideal para mim que fosse capital, e aí tem essa questão, né? Função administrativa, ou que nem uma amiga falou aqui, superior, que não exija uma especificidade, né? Existem sites, Daniela, de concursos que você tem todos os concursos do Brasil listados neles. Certo. Tá? Eu digo assim, quando já tem previsão que de fato vai acontecer. Por exemplo, teve alguém aqui que comentou que está sabendo que vai abrir concurso específico lá do ano que vem, acho que a menina que é de uma cidade diferente. Tá. Eu não me lembro exatamente o site, vou ver se eu volto a encontrar, mas se alguém tiver aqui, se puder passar para a Daniela hoje ou na semana que vem, existem sites com previsões, tá? Eles aparecem concursos já agendados e previsão de. Aí, nessa previsão de, vem segundo semestre de 2026, entendeu? É onde essas pessoas que falam, ouvi dizer que. Maria Rita. Sim. Costuma ser sempre a mesma banca, entendeu? Aqui, se eu não me engano, é Instituto Mais ou Unesp, entendeu? Então, vê qual é a banca que anda aplicando essas provas. Daí eu acho que é mais fácil para ela ter um norte, né? São Paulo eu vejo muito Vunesp, né? E aí ela vê quais foram as últimas provas, qual foi a banca que aplicou as últimas provas. Eu acho que por esse caminho é mais fácil dela estudar. Uhum. Eu vou para a semana que vem, eu vou ver se eu falo com aquele concurseiro novamente, ou se eu acho as minhas anotações, porque ele deu algumas dicas de sites, mas enfim, a IA hoje tá aí, né? Mas a gente vai falar sobre isso também, tá? Sobre as bancas, as semelhanças, as dificuldades, enfim. Mas para quem está em Brasília é mais complicado, né, Aline? Não sei se ela está aqui ainda. Brasília é diferente. São Paulo Vunesp faz tudo aqui em São Paulo, tudo. Brasília é mais variável. Aqui é Sebrasp, FGV, são as queridinhas, né? As queridinhas que a gente fala são as piores, né? São. Mas é verdade. Mas tem, às vezes, quadros, Fundação Carlos Chagas também faz muito. Uhum. Então, essas que ela falou aí, daqui não. Aqui não. Eu me lembro, eu nunca nem fiz prova dessas bancas que ela falou aí, não. Não, é de São Paulo mesmo, essas. Elas ficam mais voltadas para São Paulo mesmo. Então tá, gente, boa noite, muito bom. Espero ter dado alguma dica boa, diferente para vocês, tá? E tentem colocar em prática. E a semana que vem também, eu vou pegar uma prova de um concurso qualquer e vou falar para vocês como fazer a prova no dia. E vai ser assim, como é que eu faço a prova? Eu abro a prova e saio fazendo? Também não é bem assim. Aí, mas eu preciso dar um exemplo, eu queria entender de vocês, e aí eu vou ensinar vocês como fazer a prova no dia, tá? A gente se fala semana que vem, segunda-feira, 7 da noite. Um prazer enorme estar com vocês. Compartilho 100% de tudo que vocês disseram, das suas vontades, e tomara que vocês consigam achar uma forma mais eficiente de estudar, depois de hoje, tá bom? Obrigada, gente, obrigada pelas mensagens que eu estou lendo aqui. E comecem já a pôr em prática. Quem sabe a semana que vem alguém fala, pô, deu certo, pô, Maria Rita, isso não funcionou, como é que eu posso mudar? Aí quem sabe. Então tá, gente, boa noite, até segunda, tchau, tchau.